As luzes fluorescentes do supermercado lançavam sombras marcantes no rosto de Marcos Silva, enquanto ele examinava o cupom tremendo em suas mãos. R$ 127,84. Seus olhos oscilavam entre o valor total e o saldo mostrado no aplicativo bancário, R$ 43,16. Atrás dele, seus dois pequenos filhos, Emma, 7, e Lucas, 5, permaneciam em silêncio, pois, há meses, aprenderam que as visitas ao supermercado muitas vezes terminavam com a devolução dos produtos. Desde que Sara partiu, esses momentos se tornaram dolorosamente comuns. Papai, podemos ficar com o cereal? Sussurrou Emma, segurando a caixa de Cheerios como se fosse sua tábua de salvação. Marcos engoliu em seco, sentindo o nó na garganta crescer. Foi então que uma voz familiar rompeu a tensão. Ei, está tudo bem aí? Marcos ergueu o olhar e viu Nicolas Ferreira, o próprio Nicolas Ferreira, agora conhecido não apenas por suas ideias, mas por sua trajetória política, parado ali, vestindo uma camisa social simples e calças, com um olhar genuíno de preocupação. O político, que visitava o supermercado para conhecer de perto as dificuldades do povo, presenciara toda a cena. Antes de prosseguirmos, se você se inspira em histórias de coragem e atos de solidariedade que transformam vidas, deixe seu apoio seguindo nossas redes. Muito obrigado e vamos continuar. Marcos tentou disfarçar o rubor da vergonha atingindo suas bochechas. Só preciso devolver algumas coisas, disse, enquanto estendia a mão para pegar o cereal que Emma segurava, mas Nicolas Ferreira interveio de imediato. Deixe-me ajudar, afirmou Nicolas, com uma voz carregada da mesma sinceridade que o fez conquistar a confiança de muitos. Entretanto, Marcos balançou a cabeça, seu orgulho lutando contra o desespero. Agradeço, mas não posso aceitar. Escute, interrompeu Nicolas, pousando uma mão firme, mas gentil, no ombro de Marcos. Eu sei bem como é. Fui criado por uma mãe solteira e vivi momentos em que não sabíamos de onde sairia o próximo prato de comida. Às vezes, o destino coloca pessoas do nosso caminho por um motivo. A sinceridade nos olhos de Nicolas quebrou as últimas defesas de Marcos. Ali estava um homem que, mesmo tendo alcançado altos cargos e construído uma carreira política sólida, jamais esqueceu suas raízes. Com as lágrimas prestes a brotar, Marcos começou a contar sua história. Como a batalha de Sara contra o câncer esvaziou suas economias, como ele assumiu turnos extras no depósito e, mesmo assim, não conseguia fechar as contas, como renunciava às próprias refeições para garantir que seus filhos tivessem o que comer. Nicolas ouviu atentamente, demonstrando a empatia que sempre marcou seus discursos. Então, sem hesitar, ele tirou o celular do bolso. Primeiramente, vamos quitar as compras, anunciou de forma decidida. Mas isso é só o começo. No meu gabinete, tenho projetos e parcerias como a ONG que ajuda pais solteiros a se reerguerem. Eles oferecem treinamento profissional, assistência na creche e todo o apoio necessário. Enquanto Nicolas conversava com a atendente, Emma puxou Amanda de Marcos. Papai, não é ele o homem que a TV sempre elogia? Perguntou. Marcos assentiu, ainda tentando absorver aquele momento surreal. Durante muitas noites solitárias, após as crianças dormirem, ir assistir a entrevistas e discursos de Nicolas Ferreira, encontrando nelas uma luz de esperança. Mas Nicolas não parou por aí. Voltou-se para Marcos, seus olhos brilhando com a determinação que inspirava mudanças. Sabe de uma coisa? Amanhã, em uma reunião no meu gabinete, gostaria que você viesse. Sua história pode ajudar a moldar políticas públicas que amparem outros pais na mesma situação. Precisamos dar voz a esses desafios e transformar a realidade. Marcos sentiu seu ombro mudar. Apenas algumas horas antes, ele contava cada centavo, se perguntando como sobreviveria mais uma semana. Agora, ali, no supermercado com Nicolas Ferreira, ele vislumbrou um futuro onde as coisas poderiam, finalmente, melhorar. O ar da noite pesava com memórias enquanto Marcos esperava na fila do caixa. As luzes fluorescentes acima pulsavam intensamente, refletindo o turbilhão de pensamentos que passava pela sua mente. Seu desgastado portfólio de couro parecia incrivelmente leve em suas mãos calajadas, mãos que contavam histórias de inúmeras horas extras no depósito, de contos suaves de ninar para seus filhos.
de momentos preciosos em que segurou a mão de Sarah nos últimos instantes no hospital. A presença de Sarah permeava cada canto da vida deles, mesmo os corredores impessoais do supermercado. Ela sempre lembrava quais cereais os pequenos preferiam, conseguia fazer o orçamento render como se fosse mágica, e transformava até as refeições mais simples em celebrações. Agora, 18 meses após sua partida, Marcos ainda se via escolhendo as marcas que ela amava, ouvindo seu riso ecoar em sua memória enquanto passava pelo setor de sorvetes, onde ela sempre escondia um pote extra no carrinho. Os cabelos dourado-acastanhados de Emma, tão parecidos com os de sua mãe, brilhavam sob a luz dura do supermercado, enquanto ela se movia nervosamente de um pé para o outro. Ela havia herdado não apenas a aparência de Sarah, mas também uma força silenciosa que surgia nos momentos mais difíceis, um desejo de proteger e cuidar dos outros que, às vezes, fazia o coração de Marcos apertar. Aos 7 anos, ela já tinha aprendido a ser um escudo entre seu irmão mais novo e as duras realidades de sua nova vida. Lucas, cujo hábito de levar o polegar à boca, costume de retornar após a partida de Sarah, se intensificava quando ele se aconchegava perto de sua irmã. Ainda lutava para entender por que a mamãe não voltava, por que o papai parecia sempre exausto, por que não podiam ter os mesmos lanches que os colegas na escola. Na semana passada, a professora do jardim de infância havia ligado, preocupada com seu comportamento retraído durante a recreação e com seus desenhos de nuvens escuras e chuva. A pequena família, unida pelo luto, tornou-se ainda mais próxima, como estrelas que se agrupam na imensidão do espaço. Eles desenvolveram seu próprio idioma de conforto, toques suaves, olhares que diziam mais que palavras, momentos silenciosos de conexão que os ajudavam a navegar pelo vazio deixado pela ausência de Sarah. Foi nesse momento que Nicolas Ferreira interveio, sua presença ao mesmo tempo autoritária e acolhedora. Os olhos do político, antes acesos em discursos e debates, agora transmitiam uma compreensão profunda, fruto de experiências pessoais de superação. Sua camisa social e calças simples contrastavam com o sucesso de sua carreira, lembrando a todos que, apesar dos altos cargos, ele jamais esqueceu suas origens. Deixe eu ajudar, disse Nicolas, com uma voz que carregava a mesma sinceridade que o fez conquistar o respeito de tantos. Mas Marcos sentiu um aperto familiar no peito, a luta entre o orgulho e a necessidade, a dignidade enfrentando o desespero. Ele lembrou-se das inúmeras noites em que assistira aos discursos inspiradores de Nicolas, encontrando neles o consolo para enfrentar sua própria solidão. A narrativa que levou Marcos até ali desdobrou-se naturalmente durante a conversa. Ele falou de Sarah, brilhante, amada Sarah, que lecionava no 2º ano até que o diagnóstico mudou tudo. Contou como ela insistira em terminar o ano letivo, mesmo quando os tratamentos esgotavam, recusando-se a abandonar seus filhos até o último instante. Relatou o câncer agressivo que devorou suas economias com a mesma rapidez com que consumiu sua força, as noites gastas pesquisando tratamentos enquanto ouvia os discursos de esperança de Nicolas, que tornavam a escuridão um pouco menos opressiva. Nicolas escutava com atenção plena, demonstrando uma empatia que ia além do discurso político. Compartilhou sua própria história de ter sido criado por uma mãe solteira, de conhecer o peso de despensas vazias e contas atrasadas. Enquanto falava, Emma e Lucas se aproximavam, atraídos pelo calor e pela autenticidade de sua voz. Sabe, o que é belo na diversidade? Refletiu Nicolas, enquanto apoiava sua mão no carrinho de compras. Ela nos ensina a reconhecer a dor nos outros, a enxergar além da superfície e a descobrir a história oculta. Quando era criança, houve momentos em que a ajuda de alguém fez toda a diferença. Não apenas para atender uma necessidade imediata, mas para acender uma chama de esperança, para sentir que alguém se importa de verdade. A conversa se aprofundou à medida que Nicolas falava sobre sua própria trajetória, não só rumo ao sucesso político, mas também na compreensão da responsabilidade que isso traz. Ele ressaltou a importância de construir conexões verdadeiras, de usar sua influência para provocar mudanças reais na vida das pessoas. Suas palavras carregavam um peso de anos de experiência e de diálogos com pessoas de todas as esferas da sociedade. Marcos começou a se abrir sobre as pequenas lutas que se somavam às maiores, as reuniões de pais e mestres que perdia por causa do trabalho, os aniversários aos quais não podia comparecer, o fato de que Emma já assumirá a responsabilidade de cuidar de Lucas.
Coisas que nenhuma criança de 7 anos deveria ter falou da culpa que o consumia ao ter que recusar pedidos simples, das noites em claro se perguntando se estava falhando com seus filhos, da solidão esmagadora de enfrentar tudo isso sim. Sara. Às vezes, confessou Marcos, com a voz quase sussurrada, ainda pego o telefone para ligar para ela quando algo bom acontece com as crianças. Tá aí, eu me lendo. Ele parou, e Nicolas assentiu com compreensão. O político já tinha ouvido incontáveis histórias de perda e luto, mas aquele momento no supermercado parecia mais real, mais cru, do que qualquer discurso ensaiado. A resposta de Nicolas foi imediata e multifacetada. Além de quitar a conta, ele começou a traçar um plano para combater as raízes das dificuldades de Marcos. Telefonou para contatos de uma ONG especializada em apoio a pais solteiros, conectou-se com amigos que podiam oferecer oportunidades de emprego com melhores condições, e convidou Marcos para comparecer a uma reunião em seu gabinete, onde sua história poderia inspirar a criação de novas políticas públicas. Isso não é apenas sobre as compras, explicou Nicolas, com entusiasmo crescente ao delinear sua visão. Trata-se de quebrar o ciclo. Sua história, meu amigo, precisa ser ouvida. Não só por você, mas por todos os pais que lutam sozinhos contra as adversidades. A reunião no dia seguinte, realizada no gabinete de Nicolas, marcou um ponto de virada não apenas para Marcos, mas para inúmeras outras pessoas em situações similares. O ambiente formal do gabinete, com sua iluminação moderna e equipamentos de última geração, intimidava Marcos no início. Contudo, à medida que se abriu para a conversa com Nicolas, o ambiente se dissolvia e sua história fluía naturalmente. Júnior, um assessor de longa data de Nicolas, coordenava a organização de uma campanha de arrecadação de fundos enquanto, simultaneamente, divulgava a história de Marcos nas redes sociais. À medida que Marcos falava, as doações começaram a chegar e, mais importante, surgiram histórias de outras pessoas que se viam refletidas em sua experiência. A onda de apoio na internet tornou-se um testemunho da universalidade do sofrimento e do poder da solidariedade. Emma e Lucas acomodaram-se em um canto aconchegante do gabinete, recebendo lanches e tablets para se entreterem. Mas, enquanto seu pai narrava sua jornada, as crianças foram absorvidas por suas palavras, ouvindo pela primeira vez a extensão completa de suas multas e o imenso amor que ele nutria por elas. Emma, em particular, parecia encantada, observando como seu pai se transformava de alguém oprimido pelas circunstâncias em um homem cuja história possuía um valor capaz de inspirar mudanças. A conversa fluiu naturalmente para temas mais profundos, debate sobre luto, o papel da comunidade na cura, a importância de manter a dignidade ao aceitar ajuda. A curiosidade característica de Nicolas levou a uma análise dos problemas sistêmicos que frequentemente aprisionam pais solteiros em ciclos de pobreza, mas também a celebrar a resiliência daqueles que se recusam a desistir. Sabe, o que mais me impressiona na sua história? Refletiu Nicolas, num momento particularmente tocante. Não é apenas sobre a perda ou as dificuldades. É sobre como nos mostramos uns para os outros. Como o menor gesto pode transformar completamente a trajetória de alguém. Marcos assentiu, lembrando-se de Sara e de como ela valorizaria aquele instante. Ela sempre dizia que a bondade é como uma pedrinha jogada num lago, confidenciou. Nunca sabíamos até onde essas ondas vão se espalhar. Quando a reunião chegou ao fim, a rede de apoio de Nicolas já começava a agir. Consultores financeiros ofereceram seus serviços gratuitamente, oportunidades de emprego surgiam, e os laços com a ONG abriam portas que pareciam trancadas para sempre. Mas, talvez, o mais importante foi que Marcos sentiu que fazia parte de uma comunidade que compreendia suas lutas e celebrava suas forças. O impacto se espalhou de forma inesperada. Outros políticos e influenciadores passaram a buscar histórias semelhantes em suas comunidades, criando uma rede de apoio que transcendeu barreiras regionais. A ONG com a qual Nicolas conectara Marcos recebeu um aumento sem precedentes de doações e voluntários, permitindo expandir seus serviços para ajudar ainda mais famílias em crise. Em poucas semanas, Marcos conseguiu um novo emprego com melhores condições, permitindo-lhe estar mais presente para seus filhos. Os consultores financeiros o ajudaram a criar um orçamento sustentável e abrir uma pequena conta poupança, a primeira desde a doença de Sara. Mas, mais do que ajuda prática,
foi a restauração da esperança que fez a maior diferença. A professora Gemma notou a mudança primeiro. Os desenhos da menina, antes marcados por cores escuras e figuras solitárias, passaram a se encher de tons vibrantes e de imagens de pessoas unidas de mãos dadas. Emma passou a participar ativamente das aulas, contando histórias sobre sua mãe sem o peso de uma tristeza avassaladora. Lucas também demonstrava sinais de recuperação. O hábito de chupar o polegar diminuiu, dando lugar a um crescente interesse pelos vídeos de artes marciais que Nicholas havia recomendado. Durante uma das visitas de acompanhamento, Lucas foi visto tentando imitar alguns movimentos básicos que tinha assistido online. Sabe, pequeno? Disse Nicholas, ajoelhando-se para ficar no mesmo nível de Lucas. Acho que você tem um talento natural para as artes marciais. Que tal fazer aulas mais sérias? O rosto do menino se iluminou com o entusiasmo que Marcos não via desde antes da partida de Sarah. Não era apenas uma paixão por artes marciais, era a primeira vez que Lucas se permitia sonhar, olhar para o futuro em vez de ficar preso ao passado. O grupo de apoio, que começou com apenas alguns pais, agora se reunia toda terça-feira à noite em um centro comunitário local, compartilhando recursos, cuidando uns dos outros e oferecendo o suporte emocional que somente quem enfrentou lutas semelhantes pode proporcionar. Nicholas frequentemente comparecia a esses encontros, sentado discretamente no fundo, ouvindo as histórias de superação e triunfo. Ele nunca buscava holofotes ou reconhecimento pessoal, preferindo deixar que a comunidade se fortalecesse sozinha. Sua presença, porém, lembrava a todos que alguém com sua influência escolhia usar seu poder para promover a verdadeira conexão humana e o auxílio mútuo. A transformação na vida de Marcos desencadeou algo maior do que qualquer um poderia prever. Sua história, compartilhada através da rede de apoio e das iniciativas de Nicholas Ferreira, tornou-se um catalisador de mudança em comunidades de todo o país. Outros líderes e influenciadores começaram a procurar modelos para replicar esse sistema de apoio em suas regiões. O mais belo do que está acontecendo, afirmou Nicholas, durante o encontro de acompanhamento 6 meses depois, é que isso já não se trata apenas de mim. Trata-se de as pessoas se reconhecerem nas histórias umas das outras e perceberem que têm o poder de ajudar. Marcos encontrou sua voz como defensor dos que lutam diariamente. O silencioso trabalhador de depósito, que antes hesitava em pedir ajuda, agora falava em eventos comunitários, compartilhava sua experiência com outros pais solteiros e colaborava com organizações locais para criar melhores sistemas de apoio. Sua empatia natural, combinada com sua vivência das dificuldades, fazia dele uma ponte eficaz entre os necessitados e aqueles que podiam oferecer auxílio. O talento artístico de Emma, antes reprimido pelas dificuldades financeiras, floresceu no programa extracurricular que ela passou a frequentar. Sua professora de artes notou uma transformação em seus trabalhos, as cores sombrias deram lugar a tons mais claros, e seus desenhos começaram a contar histórias de esperança e conexão, em vez de isolamento. "Olha, papai!" exclamou Emma certa tarde, exibindo orgulhosamente uma pintura. É a nossa família. No quadro, não estavam apenas Marcos, Emma e Lucas, mas também Nicholas, membros do grupo de apoio, e uma figura luminosa no céu, que Emma identificava como sua mãe, sempre vigilante sobre eles. O desenvolvimento de Lucas foi igualmente notável. As aulas de artes marciais sugeridas por Nicholas passaram a ser mais que um simples passatempo, tornaram-se um caminho para a cura. Sob a orientação de um instrutor paciente, indicado pessoalmente por Nicholas, Lucas aprendeu não só técnicas físicas, mas também lições valiosas sobre disciplina, resiliência e a importância de se reerguer após uma queda. "Sabe o que eu mais amo nas artes marciais?" comentou Nicholas durante uma visita para assistir ao treino de Lucas. "Elas ensinam que cair não há fracasso, é apenas parte do processo de aprender a se levantar mais forte." O centro comunitário, onde o grupo se reunia, também passou por uma transformação. O que começou como um simples espaço para encontros tornou-se um verdadeiro núcleo de atividade e esperança. Empresas locais, inspiradas pelo exemplo de Nicholas, passaram a oferecer serviços e apoio. Uma creche próxima fornecia cuidados gratuitos durante os encontros, um restaurante local doava refeições saudáveis, e um escritório de advocacia oferecia consultoria jurídica pro bono para pais enfrentando questões de custódia ou planejamento sucessório. O efeito dominó continuou a se espalhar.
A história de Marcos tocou algo universal, a convicção de que todos, independentemente de suas circunstâncias, merecem dignidade e apoio. Aonde, com Nicolas inicialmente conectou Marcos, expandiu seus programas, utilizando as lições aprendidas com seu caso para ajudar mais famílias de forma eficaz. Um momento particularmente comovente ocorreu quando Marcos recebeu uma carta de um pai solteiro do Texas. O homem estava à beira de desistir, sobrecarregado por dificuldades semelhantes às de Marcos. Após ouvir a história divulgada por Nicolas em um de seus encontros, ele encontrou a coragem para pedir ajuda. Agora, meses depois, liderava seu próprio grupo de apoio e auxiliava outros em sua comunidade. Na carta estava escrito: "Sua história salvou minha vida. E agora está salvando a vida de outros também." Fiel à sua essência, Nicolas continuou usando sua influência para amplificar essas histórias de transformação e esperança, sempre direcionando o crédito para aqueles que, dia após dia, se empenhavam em apoiar uns aos outros. "O que estamos vendo aqui", disse ele durante outra reunião, comentando sobre o movimento que nasceu daquele encontro inesperado no supermercado, "é o que acontece quando deixamos de tratar uns aos outros como números e começamos a ver uns aos outros como seres humanos com histórias, potencial e valor." Um ano depois, quando Marcos retornou a um encontro de comemoração das iniciativas lançadas, a transformação era surpreendente. Um homem que um dia tremia no supermercado agora se sentava confiante no auditório, compartilhando não apenas sua própria jornada, mas também as histórias de inúmeras outras pessoas cujas vidas foram tocadas pelo movimento que teve início naquele dia. "Sabe o que mais me impressiona?" refletiu Nicolas durante o encontro, como o momento certo de conexão pode mudar tudo. Não apenas para uma pessoa ou família, mas para toda uma comunidade. É como você dizia sobre as ondas que Sara provocava no lago. Marcos assentiu, lembrando de todas as vidas impactadas por aquela simples decisão de estender a mão em um dia difícil. "O verdadeiro poder", completou ele, "está em mostrar às pessoas que elas não estão sozinhas." "Foi isso que você fez por mim, Nicolas." "Você me mostrou que eu não estava sozinho." Emma, agora com 8 anos, havia iniciado um projeto na escola, organizando uma campanha de arrecadação de alimentos para famílias necessitadas. Seus professores se maravilhavam com a forma como ela identificava quais crianças estavam passando por momentos difíceis, como discretamente dividia seu lanche ou oferecia palavras de encorajamento. Ela era a filha que herdara não só a aparência, mas também o espírito de sua mãe, fazendo o coração de Marcos doer e transbordar de orgulho ao mesmo tempo. "Eu lembro como a sentir medo de não ter comida", explicou ela para sua turma durante uma apresentação. "Mas também me lembro de como a quando alguém te ajuda. E esse sentimento é exatamente o que eu quero que outras crianças experimentem." Lucas, aos 6 anos, conquistara sua primeira faixa nas artes marciais, sua antiga ansiedade tendo sido substituída por uma confiança crescente. Seus pesadelos tornaram-se raros, e quando surgiam, ele já possuía novas estratégias para enfrentá-los. "O Sr. Nicolas me ensinou que ser forte não significa não ter medo", contou Lucas ao seu terapeuta. "É sobre o que você faz quando sente medo." O grupo de apoio, que começou com apenas alguns pais, agora preenchia o centro comunitário todas as semanas. Desenvolveram um programa abrangente que incluía cuidados infantis, auxílio na busca de emprego e suporte emocional. Mais importante ainda, criaram um espaço onde as pessoas podiam ser vulneráveis, admitir suas dificuldades sem vergonha e encontrar força na experiência compartilhada. A Onde de Marcos, chamada Ondas de Sara, cresceu além de suas expectativas mais ousadas. Em parceria com a rede de Nicolas e organizações locais, ajudaram centenas de famílias a evitar o colapso total. E, além do apoio prático, estabeleceram um modelo de suporte comunitário que estava sendo replicado em todo o país. Quando Marcos voltou ao mesmo supermercado, um ano depois, passando com confiança pelo caixa com um carrinho repleto de compras, ele viu seu reflexo na porta de vidro. Viu não apenas a si mesmo, mas o eco daquele pai desesperado que fora, e de todos os outros pais que ainda lutavam. Seu celular vibrou, uma mensagem de Nicolas, outra família precisando de ajuda, outra oportunidade de retribuir o apoio. A mensagem dizia: "Ei, irmão, conheço alguém que você precisa conhecer. Mãe solteira, 2 filhos, situação parecida com a sua.
Sua história pode ser exatamente o que ela precisa ouvir agora. Que tal um café amanhã? Emma puxou o braço de Marcos, como naquele dia fatídico. Mas desta vez, em vez de pedir para ficar com o cereal, ela disse algo que encheu seu coração de alegria. Papai, podemos ajudar assim como o Sr. Nicholas nos ajudou? Eu guardei um pouco do meu dinheirinho. Lucas levantou o olhar de seu livro de artes marciais e acrescentou: eu posso mostrar para as crianças deles meus movimentos especiais que afastam os pesadelos. Marcos ajoelhou-se ao nível dos filhos, vendo em seus olhos a mesma compaixão que transformará suas vidas. Nós já estamos ajudando, meus amores. Já estamos. E sabem de uma coisa? Sua mãe estaria muito orgulhosa de vocês agora. Debaixo daquelas mesmas luzes fluorescentes, que outrora pareciam tão duras, Marcos compreendeu algo profundo. O maior presente que Nicholas Ferreira lhes dera não foi apenas a ajuda financeira ou as conexões, foi o lembrete de que cada pessoa tem o poder de ser um milagre na vida de alguém, de estender a mão na escuridão e dizer: você não está sozinho. Essa história continua a inspirar, não por conta da generosidade de um político, mas porque demonstra como o gesto de compaixão de uma única pessoa pode desencadear uma reação em cadeia de mudanças positivas. Ela nos lembra que, dentro de cada um de nós, reside o poder de transformar vidas, seja por meio de uma ampla plataforma ou simplesmente pela coragem de estender a mão para quem precisa. No final, não se tratou apenas de Nicholas Ferreira notar um pai solteiro lutando para alimentar seus filhos no supermercado. Tratou-se de aprendermos a realmente ver uns aos outros, a reconhecer nossa humanidade compartilhada nos momentos de vulnerabilidade e a entender que, às vezes, os menores atos de bondade podem criar as maiores mudanças. Como Sarah sempre dizia, as ondas de um lago se propagam mais de longe do que podemos imaginar, tocando vidas que talvez nunca conheçamos e criando mudanças que perduram muito depois do lançamento da primeira pedra. E ali, naquele supermercado, sob aquelas luzes fluorescentes, começou uma nova onda, carregando esperança e cura para margens ainda por descobrir.